O santo do dia 12 de outubro. Hoje vamos conhecer a festa da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Na manhã do dia 12 de outubro do ano de 1717, no século XVIII, três pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, que escorria até a sua cidade. Ele tinha sido encarregado de trazer peixes para o banquete que realizaria no dia seguinte na cidade de Guaratinguetá. Foi pela ordem do conde Assumar de Dom Pedro de Almeida de Portugal, governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais. A exigência dos peixes do rio Paraíba, os três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pareciam não ter sorte naquela manhã. Após várias tentativas infrutíferas, tinham quase desistido quando João Alves tentou novamente. Ele jogou as redes nas águas do rio. Lentamente o puxou para cima. Havia pescado algumas coisas, mas não era peixe. Parecia uma espécie de madeira. Quando tirou da rede o pedaço de madeira, parecia fazer parte de uma estátua da Virgem Maria, infelizmente sem cabeça. Ao lançar novamente a rede, desta vez João Alves encontrou nas malhas do outro pedaço da madeira, que formou a redonda que parecia precisamente a cabeça da mesma estátua. Tentou ajuntar os dois pedaços e percebeu que se encaixavam perfeitamente. Como que, atraídos por um impulso, João Alves lançou outra vez a rede nas águas, mas ela tinha ficado tão pesada que não conseguia tirá-la. Por essa lotada de peixes, então seus companheiros lançaram também as suas redes, nas quais a pesca daquele dia foi realmente abundante. No dia seguinte, os três pescadores juntaram os dois pedaços da estátua, limparam-nos dos detritos do rio e Felipe Pedroso colocou em sua humilde casa. Em pouco tempo, a notícia da pesca milagrosa se difundiu-se pelas cidades vizinhas e toda a noite um grupo de cada vez maior de simples pescadores começou a ir prestar a homenagem à Virgem Maria e rezar o texto. Eles deram-lhe o nome de Aparecida, que apareceu. Com o passar do tempo, a multidão tornou-se então numerosa que a casa do pescador não podia conter, mas por isso foi construída um primeiro oratório e depois, em 1737, no século XVIII, uma capela maior. Foram muitos os testemunhos e as graças e milagres alcançados naquele pequeno santuário. Em 1834, no século XIX, foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, concluída no ano de 1888, e a estátua foi transferida no ano de 1904, no século XX. A imagem foi coroada a pedido do Papa Pio X no ano de 1908, no século XX. A igreja recebeu o título de Basílica Menor, sagrada em 1909, no século XX. Em 1930, o Papa Pio XI elevou a basílica declarando Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1929, no encerramento do Congresso Mariano, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil. A evocação da Aparecida em 31 de maio de 1931, a imagem de Aparecida foi levada do Rio de Janeiro para que
diante dela, Nossa Senhora Aparecida, receber-te as homenagens oferecidas todas às nações. Estando presente também o presidente da República, Getúlio Vargas, Nossa Senhora Aparecida foi aclamada então por todo como a rainha e padroeira do Brasil no ano de 1958, no século XX, na cidade de Aparecida. Foi elevada ao arcebispado, sendo seu primeiro arcebispo cardeal Mota. No ano de 1967, no século XX, Aparecida recebeu o posto de ouro, enviado pelo Papa Paulo VI. No ano de 1980, no século XX, o altar da Basílica Nova, o maior santuário mariano do mundo, foi consagrado pelo Papa João Paulo II, que lhe outorgou o título de Basílica Menor em 1983, no século XX, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como santuário nacional. Hoje, o santuário é um grande centro de evangelizador, confiado pelo zelo pelo apóstolo dos missionários redentoristas, desde 1894, do século XIX, responsável pela pastoral e pela administração no atendimento aos romeiros e peregrinos que chegam de todas as partes do país e fora do país. 3 papas visitaram o Santuário Nacional. O Papa João Paulo II, no ano de 1980, no século XX, o Papa Bento XVI, quando abriu a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americano e Caribe, em maio do ano de 2007, no século XXI. E por último, o Papa Francisco, no ano de 2013, no século XXI, por ocasião das atividades da Jornada Mundial da Juventude, realizada neste ano no Rio de Janeiro. A devoção da Virgem Imaculada Conceição Aparecida, com o passar dos anos, tornou-se cada vez maior. Muitas graças foram obtidas e alcançadas. Grande influência da visita explícita o padre Valdino Guimarães, missionário redentorista, deve-se sobretudo ao acolhimento, às infraestruturas, ao apoio significativos dos meios de comunicações, incluindo a rádio e a TV Aparecida e a revista Aparecida, em especial a grande devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora Aparecida. Minha oração. Ó Maria, nossa mãe padroeira do Brasil, tu que aparecestes nas redes dos pescadores sem a cabeça para simbolizar o martírio dos seus filhos escravizados, libertai o povo brasileiro de toda a escravidão, do pecado, das doenças, das mazelas morais. Sede a nossa mãe, consoladora, portadora da esperança e sinal do teu Filho Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de outubro. Em Roma, junto à Via Lauretina, o martírio de São Eudistro, martirizado no século II, no ano 150. Em Anasarço, na Sicília, na Turquia, o martírio de Santa Senhorinha, martirizada no século IV, no ano 303, pelo Império Romano. O martírio dos 4.966 mártires católicos que confessaram a fé, entre estavam o bispo de Cipriano e Félix, insignes sacerdotes do Senhor. Morreram martirizados no século V, no ano de 480. Em Picena, na Emília Romana, na região da Itália,
O falecimento do Santo Opínio Diácono, faleceu de morte natural no século V, no ano 490. Em Roma, o falecimento de São Félix IV, Papa, que transformou 2 templos de Roma, de fora de Roma, a igreja dedicada ao Santo Cosme Damião, e trabalhou com grande zelo pela fé católica. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. Na província de Noprócio, na Ripese, atualmente na Trácia, o falecimento de São Maximiliano, que é venerado como bispo de Loste. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. Em Pávia, na Lombardia, na região da Itália, o falecimento de São Rotopoaldo, bispo, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1254. Em Ascoli, na cidade de Piceno, atualmente nas Marcas, região da Itália, o falecimento de São Sebrafiamonte de Granada, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Faleceu de morte natural no século XVI, no século XVII, no ano de 1642. Em Oviedo, na Espanha, o falecimento da beato Eufrásio do Menino Jesus, presbítero da Ordem dos Carmelitas Decalcados. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1934, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Raborie, na Turcia, na localidade na província de Valência, também na Espanha, o martírio do beato José González Unguieto, sacerdote, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Masgararé, na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Pancívio de Valência, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. No campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, o martírio do beato Rômulo Stigzo, presbítero, mártir no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de outubro, dia que a Igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.